Olá, bem-vindos ao segundo módulo da nossa trilha de capacitação e agora a gente vai falar sobre os conceitos básicos da reforma tributária, do novo sistema tributário. A gente fala em reforma tributária, mas a gente tem que olhar que não é uma reforma. A reforma é quando tu pega algo que precisa ser melhorado, né, e adapta, né, faz o puxadinho, como se faz uma casa. Não, aqui é um conceito novo. Tu destruiu o conceito antigo e está criando um conceito novo. Então é um novo sistema tributário, ao ponto que ela parte do IVA. O que é o IVA? Imposto sobre o Valor Agregado. O que quer dizer isso, né? Por que dois IVAs? Por que o IVA dual? Por que o CBS e a IBS? O foco é respeitar o princípio federativo, mantendo a autonomia dos entes federativos, dos estados e o Distrito Federal e municípios, para definirem suas alíquotas e obterem a sua própria arrecadação. CBS é uma contribuição que obriga os agentes arrecadadores, a União, a destinar os recursos para fins específicos. Já a IBS é um imposto que dá autonomia aos agentes arrecadadores, que são os municípios e os estados, para escolherem a aplicação dos recursos. Um dos pontos que sempre gerou grande discussão e talvez até entraves para ter uma reforma tributária no Brasil era como garantir que os estados e municípios teriam autonomia. Então, se nós tivéssemos um IVA único compartilhado com a União, como queria garantir que estados e municípios seguiriam tendo essa autonomia para definir determinadas situações de alíquotas e até mesmo garantir a arrecadação? Partindo dessa problemática, chegamos a um IVA dual, ou seja, nós temos um tributo que é mais regionalizado, que seria o IBS, para satisfazer estados e municípios, e outro tributo na esfera federal, para que a arrecadação vai para a União. Então, por isso dessa figura do IVA dual e não um IVA único, como nós temos, por exemplo, no exterior. Segundo item, princípio da neutralidade. Os tributos devem evitar distorções econômicas, ou seja, não podem influenciar na decisão de consumo ou na estruturação de atividade empresarial. O que isso muda para o empresário? O planejamento tributário baseado em incentivos fiscais será reduzido. Empresas devem se adaptar à lógica da não cumulatividade para maximizar créditos. Então, se você tem uma empresa e optou abrir uma filial em determinado estado, em determinado município, porque tem um benefício, o ICMS lá é menor, o ISS é mais baixo, e isso a tendência é não gerar mais o impacto que gere hoje. Então, não importa a localização do seu negócio, em todos os locais o tributo vai ser o mesmo, porque ele vai ter a incidência pela localização de onde está o consumidor. Então, se eu vendo para um consumidor de Porto Alegre, se uma outra empresa que está em São Paulo vende para um consumidor de Porto Alegre, o imposto vai ser igual, porque o imposto vai ser apurado conforme as regras de Porto Alegre. Hoje os impostos são apurados pela localização do emissor, do fornecedor. Então, se eu sou de Canoas e Rio Grande do Sul, eu tenho que respeitar as regras de Canoas e do Rio Grande do Sul, enquanto com o novo sistema tributário vai respeitar o destino da mercadoria ou do serviço. O objetivo aqui é que os empresários, as empresas pautem a definição de onde vai estabelecer o seu negócio, não pelo aspecto tributário. Hoje nós vimos um movimento de empresas definindo onde que vão colocar determinada sede, determinado negócio, partindo do ponto tributário. Não, o tributo ele tem que ser neutro. Ele não vai nortear e não vai permear a definição de onde que eu vou estabelecer minha sede por um aspecto de uma redução tributária. Então, se eu quero estabelecer minha sede em Canoas, bom, é uma questão logística e uma outra questão que não simplesmente a questão do ponto de partida tributário. Isso já está em implementação com a questão do ICMS diferencial de alíquotas, né? Que conforme a operação, né? A compra, se era dentro do estado, vinha com uma alíquota cheia, alíquota de 17%, por exemplo, mas se eu comprava de fora do estado, vinha com uma alíquota de 12%. Não, eu já tinha que pagar o diferencial de alíquota para equilibrar, para igualar a carga tributária. Então, era um princípio que o governo já estava em implementação, né? E agora, de fato, virou para todos. Né? Se buscava essa neutralidade, só que fazendo vários remendos, porque a essência de criação dos tributos que serão substituídos, ele não tinha essa questão no princípio. Agora não, nós partimos
dois tributos que na essência deles já tem a neutralidade. Então a tendência é que isso funcione. O próximo item é o princípio da não cumulatividade. O tributo pago em uma etapa da cadeia produtiva gera crédito para a etapa seguinte. Impacto direto na gestão de custos empresariais. O empresário precisa entender o fluxo de créditos para reduzir o impacto do imposto sobre a sua margem de lucro. O grupo de empresas que permanecerá optante pelo Simples Nacional, sem a opção pelo IBS e CBS, seguirá tendo um regime cumulativo. A utilização do crédito está condicionado ao efetivo pagamento do tributo, crédito financeiro e não mais um crédito estrutural. Bom, aqui tem um monte de itens, né, que dá para aprofundar, mas a essência é que tudo é não cumulatividade. Então, se antes tinha dúvida, o ICMS, eu posso me creditar sobre o material de consumo, do PIS e COFINS, o que é destinado à produção, o que é administrativo, esse tipo de análise e até discussão jurídica, ela deixa de existir. Então, aqui em relação ao princípio da cumulatividade, é outro ponto que já nasce junto com a criação dos tributos. Então é mais uma situação que tenta se resolver na origem para depois não ficar com vários remendos que nem a gente teve no princípio da neutralidade que falamos anteriormente. Princípio da simplificação e padronização. Unificação da legislação, menos regras específicas para cada estado e município. Documento fiscal eletrônico unificado para IBS e CBS. Impacto: empresários precisarão automatizar e revisar seus processos fiscais para evitar penalidades. Eu acho que a simplificação está por exemplo, na questão do ICMS, que hoje cada estado tem seu regulamento próprio, com suas leis, com suas GIAs, com suas guias, com seus benefícios, e a partir da inexistência do ICMS e tendo o imposto único, a legislação ela é única em todos os estados, então não tem mais brigas entre estados e até dificuldade com a interpretação daquele estado sobre determinado fato. É uma coisa única em nível nacional. Então isso é para trazer um grande benefício, de fato, simplificando e padronizando processos. Em relação ao ponto da padronização, né, é uma situação que vem para a tendência que agilize bastante, principalmente em relação às prestações de serviço. Atualmente nós temos, cada município ele acaba tendo autonomia para definir qual é o modelo de nota fiscal que ele vai implementar, qual é o sistema que ele vai utilizar. Então nós temos hoje em Canoas o sistema A, se nós vamos ali para Esteio nós temos o sistema B. E até então nós não tínhamos uma padronização de documentos e nenhum repositório para que todos tivessem acesso aos documentos emitidos contra o seu CNPJ. Então, com essa ideia de já ter uma padronização em relação aos documentos, seja a empresa aqui do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Bahia, ela vai emitir um mesmo documento fiscal, existindo uma padronização, assim como nós já temos atualmente em relação à comercialização e industrialização de mercadorias. A empresa que comercializa um produto hoje no Rio Grande do Sul, ela emite um documento, o mesmo modelo de documento fiscal emitido pela empresa de São Paulo. Na prestação de serviço, nós vamos ter essa mesma figura, tendo uma maior padronização que vai facilitar o gerenciamento das informações, não só pelo escritório de contabilidade, mas bem como para a empresa, né? E, inclusive, já existe o Portal Nacional das Notas de Serviços, só que é uma opção ainda se o município quer emitir a sua nota já no Portal Nacional, ou se o município aceita migrar as notas que emitiu no seu próprio sistema para o Portal Nacional. Mas a partir da implementação do novo sistema tributário, se o município não integrar as suas notas com o Portal Nacional, ela não vai fazer parte do rateio do dinheiro do IBS arrecadado. Então, por imposição, todos os municípios farão essa migração, que até beneficia o município, porque ele não precisa mais ter sistema. Ele pode usar o sistema padrão do Brasil, né? E a tendência é que todos farão isso, beneficiando as empresas no seu contas a pagar, para ter acesso mais rápido às notas e também para fins de estruturação fiscal. E já que nós estamos falando sobre princípios, nós criamos o princípio nosso aqui da Pomper Maia. Os tributos deixarão de ser uma responsabilidade exclusiva dos escritórios de contabilidade. Eles permeiam todas as transações, sejam de compras, vendas ou folha de pagamento, sempre que há agregação de valor a um produto ou serviço.
Nossa missão é colaborar na redução da carga tributária das empresas, mas o protagonismo nesse processo deve partir fundamentalmente da própria empresa. Por que isso? Porque já foi o tempo que o escritório resolve a nota fiscal mal emitida, que o escritório define se dá direito a crédito ou não. Tudo vai ser de uma maneira muito mais automatizada a partir do momento que o fato gerador ocorre, que ocorreu a venda, que ocorreu a prestação de serviço, que ocorreu a compra de uma determinada mercadoria, que ocorreu a contratação de um determinado serviço. De forma semi-automatizada, essas apurações de créditos e débitos estão ocorrendo ao ponto que lá no split de pagamento já vai ser feito o pagamento dessas diferenças. Então, o escritório ele vai ser protagonista no sentido de ajudar a empresa a reduzir a sua carga tributária, mas vai ser cada vez menos protagonista na apuração do imposto, porque esse protagonismo, a própria mecânica, o próprio sistema do governo vai ser a principal forma de apurar os débitos e os créditos. Dentro desse aspecto, eu acho que é importante a gente mencionar que nos últimos 10 anos a gente teve uma série de evoluções, de implementações de novas obrigações para as empresas como um todo, e muitas delas o escritório conseguiu operacionalizar de uma forma autônoma, nem sempre impactando ou tendo a interferência precisando da interferência do empresário, porque eram situações ligadas a obrigações acessórias ocorridas após o fato. Então vamos lá, quando nós tivemos a implementação da nota fiscal eletrônica, bom, o escritório deu suporte, ajudou a implementar o sistema e aquilo ali aconteceu. Depois nós tivemos lá a forma de apresentação das informações para a Receita Federal no ambiente de SPED. Novamente, absorvemos isso e implementamos o que deveria implementar sem muita interferência ou participação do empresário. Agora é diferente. Como nós temos um impacto direto na precificação, por exemplo, do seu produto na hora de vender ou até mesmo de comprar, nós vamos precisar dessa participação e entendimento do empresário. E não é que o empresário precise dominar pleno e saber de tributação, além de saber do seu negócio. Mas ele vai precisar saber de certos princípios para poder continuar sendo competitivo, para saber continuar tendo a sua mesma margem de lucratividade, ou seja, ele vai precisar participar do processo, tendo o suporte e a orientação do escritório. Então é um trabalho a ser realizado em duas mãos. O participar, por exemplo, utilizar bem um sistema, um bom cadastro de produto, um bom cadastro de regramento, a emissão correta da nota fiscal, isso faz parte e nisso o empresário tem que ser o protagonista, né? E o próximo item que a gente aborda são os conceitos ocultos. Atualmente, a fiscalização regional está focada somente nos tributos regionais. A partir de uma única base de cálculo para todos os impostos sobre o consumo, vemos como tendência uma maior sinergia entre todas as esferas de fiscalização. O poder público estará ainda mais presente no gerenciamento do setor privado. Então, como a gente fala que o próprio contribuinte, o próprio consumidor, ele vai ser um agente fiscalizador, porque ele vai solicitar ao fornecedor a emissão da nota correta, o próprio pagamento para gerar o crédito tributário. O primeiro fiscal vai ser o próprio contribuinte. E o segundo fiscal, e aí um fiscal de verdade, um fiscal público, é o fiscal talvez mais próximo da empresa, que é o fiscal municipal, que hoje ele atua somente na visão de ISS. Então esse fiscal não olha para empresas de comércio porque não é o foco dele. A partir de agora, a base de cálculo é única para todos os impostos, para esses dois novos impostos. Então o fiscal municipal, o fiscal regional, ele tem o mesmo poder de fiscalização que um fiscal da Receita Federal. E ele vai contar municípios que até então são pequenos e não têm estruturas e não têm tecnologia, acabam tendo uma efetividade muito baixa em relação às suas ações fiscais. Agora, se a gente vai para uma esfera estadual, onde o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem todo um aparato tecnológico e uma efetividade nas suas ações fiscais, nós entrarmos num cenário que a mesma incidência tributária vai estar em toda a fase na cadeia de tributação, com compartilhamento de informações e uso dessas tecnologias, compartilhamento das tecnologias,
a tendência é que tenhamos muita mais efetividade por parte dos municípios, conseguindo identificar situações que até então não eram identificadas. E grande parte das vezes nós escutamos, né, de colegas contadores, de clientes, de empresários, mas eu não sou o foco da fiscalização porque eu sou pequeno. Então, justamente para isso que a gente criou esse slide, que traz duas informações. A primeira, 80% da receita no Brasil é gerada por empresas de lucro real. Porém, estas empresas representam apenas 1% dos CNPJs ativos. Já 89% dos CNPJs existentes no Brasil são optantes pelo MEI ou pelo Simples, mas estes 89% geram apenas 9% da receita gerada no Brasil. Neste aspecto, essas grandes empresas em menor quantidade, mas que geram 80% da receita existente no Brasil, elas já possuem um acompanhamento diferenciado pela Receita Federal. Nós acreditamos que a Receita, inclusive com o novo sistema tributário, vai começar a colocar os olhos nestes quase 90% dos CNPJs que são classificados como pequenos. Por que isso? Porque entre 2020 e 2023, a quantidade de empresas optantes pelo Simples aumentou de 12 milhões para 38 milhões. Qual seria a motivação de tantos novos CNPJs optantes pelo Simples? Será que são novos negócios? Será que não são simplesmente CLTs que migraram para PJ para emitir uma nota fiscal junto a uma nova relação entre prestação de serviços? Ou será que são negócios que se dividiram para se manter do Simples em virtude de uma alíquota, talvez uma carga tributária menor? Então, o que está escondido por trás desta opção pelo Simples, deste grande volume de empresas? Então, talvez o sistema tributário novo vai começar a olhar para esse tipo de empresa de uma outra forma, né? Sim, utilizando ao máximo as tecnologias, compartilhando informações, certamente teremos uma maior efetividade. É um ponto importante, né? Quanto será de sonegação que pode estar por trás dessa número enorme de empresas do Simples e até mesmo MEI? E aí nós temos aí uma notícia veiculada, acho que foi no final de 2023, pelo Valor Econômico, onde a Receita Federal apontou uma sonegação na casa de 568 bilhões por parte de valores não declarados pelas empresas do Simples. Ou seja, aquele quantitativo de CNPJ gigantesco que hoje representa uma arrecadação baixa, só que essa arrecadação certamente ela está subtotalizada, porque tem muita sonegação. E aí a Receita Federal já começa a dar alguns indícios que, opa, eu sei que talvez essa arrecadação baixa por esse quantitativo tão grande de empresas, não é que os negócios sejam pequenos, e sim que podemos ter por trás ali um índice de sonegação muito alto, né? E ainda tem agora, o próprio Brasil tem um sistema bancário ímpar. O nível de tecnologia do sistema bancário do Brasil é muito superior, por exemplo, dos Estados Unidos, ao ponto que aqui tem o Pix, que reformou toda a questão de fluxo de dinheiro eletrônico. O confronto entre as operações do Pix ou de cartões de crédito versus as operações de documentos fiscais emitidos possivelmente seja o alicerce para esse tipo de afirmação de tanta sonegação, né? E aí nós reforçamos a questão da importância da escrituração contábil. Nós buscamos para todos os nossos clientes ter uma escrituração contábil, ter a contabilidade, fazer a contabilidade, porque a contabilidade serve de termômetro, ela mostra se a empresa está com febre ou não está com febre, se tem problema ou se não tem problema. Então, o fluxo de dinheiro que não combina com o fluxo de receitas e compras, por exemplo, vai demonstrar justamente o que a Receita Federal está acusando, né? A fazer a contabilidade ela é importante justamente para dar um norte ao empresário. Olha, você está indo bem ou você está indo mal, você está esquecendo de fazer tal situação. E tudo isso acaba sendo uma pré-preparação para entrar no novo sistema tributário cada vez mais preparado para os desafios que nós teremos pela frente. Nós costumamos falar para os empresários que por vezes tem alguma situação ou outra que o fato dele ser fiscalizado ou não, ou de a Receita saber ou não daquela sonegação dele,
é mais um aspecto de, no momento que ele se tornar o alvo da fiscalização ou o foco de determinada operação, ele vai ser, aquela sonegação vai ser localizada, porque a Receita tem esses dados em sua base, ela tem condição de fazer esses cruzamentos, mas talvez não tenha sido ainda o foco, porque ela está, até em relação de pessoal, tal, acaba focando seus esforços naqueles 9% das empresas do lucro real, que representam 90% da arrecadação. Só que isso não quer dizer que ela vai seguir assim procedendo, porque lembramos que a fiscalização sempre ela tem a comodidade de poder olhar para os 5 anos que passaram. Então hoje eu posso estar praticando um ato, a fiscalização pode não ter observado, mas daqui 5 anos ela pode olhar para o fato de hoje, me fiscalizar e me autuar. E aí nós estamos falando de multas muito severas, que pode passar de 100%. Então a questão de hoje não eu estar praticando eventual ato que pode estar não mandando um extrato para o contador contabilizar, não emitindo determinada nota, mas que tenha todo esse rastro financeiro, tem que ter um ponto de atenção, porque está tendo a evolução da fiscalização, está tendo a evolução do compartilhamento de dados pelos entes e isso vai cada vez aumentar mais. Então o empresário precisa acompanhar essa evolução e não achar que vai conseguir continuar praticando atos que vêm sendo praticados desde ad eternos, né? Ao ponto que aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda, isso faz uns 3 anos, lançou o programa 2030, Receita 2030, com várias ações, e aí focando só no ICMS, para verificar a conformidade, o melhor uso do dado digital, fazer uma ação muito mais preventiva do que punitiva, né, dando oportunidade do contribuinte de resolver os seus problemas antes de uma ação de punição. Todo esse esforço tecnológico que o Estado já tem, agora pode ser ampliado para empresas que antes não eram vistas. Por exemplo, empresas de serviços não eram o foco do Estado, né? Dependia do município. Agora o Estado também tem um foco de olhar para as empresas de serviço, justamente porque ambas, comércio e serviço, eram contribuintes do IBS e o IBS, uma parte, vai para o governo do Estado. Então, assim, é uma mudança de relevância, né, da ação de fiscalização e muito na questão digital. Desde a implantação da nota fiscal eletrônica, depois dos SPEDs, agora da busca da padronização das notas de serviço, você tem que entender que todos esses dados digitais, eles estão disponíveis para uso da fiscalização. E até com a questão da inteligência artificial, de confrontar dados, facilmente nós vamos ter uma maior justiça comercial. O que é uma justiça comercial? Nós temos muitos clientes que reclamam: mas eu tento fazer tudo certo, eu faço tudo certo, mas o meu concorrente não emite nota, o meu concorrente prejudica o meu preço de venda. A tendência com o sistema tributário mais amplo, mais justo, mais neutro, né? O contribuinte ele vai exigir da nota para ter o benefício de um crédito. Mas eu vendo para o consumidor final, pode ter um conceito de cashback também que está previsto na reforma, de um dinheiro que volta para o consumidor que solicitou a nota. Então, se busca uma ferramenta de igualar as condições de negócio dentro de todas as empresas. E aí vai prevalecer a qualidade do produto, a qualidade do vendedor, mas não a questão do imposto propriamente dito. O Estado do Rio Grande do Sul foca muito nas suas ações fiscais sobre justificativa da combater e evitar a concorrência desleal. Então isso vem de encontro ao que o Thiago está falando. Nós temos observado muitas ações do Estado com muita efetividade em relação a essa situação. E até então nós temos o quê? Nós temos 2 entes, cada um no seu canto, fiscalizando o seu tributo. A partir do momento que nós vamos ter um tributo, o IBS, que vai ser gerenciado e vai ser fiscalizado por 2 entes, certamente nós vamos ter uma maior efetividade pela troca de informações, principalmente partindo das informações e tecnologia que tem o Estado, possibilitando que os municípios utilizem desses dados. Enfim, fechamos agora este módulo. O próximo nós vamos falar sobre os impactos gerais da reforma tributária, tá bom? Até mais!